Você já precisou tanto de dinheiro que ignorou todos os sinais de alerta? Que aceitou um emprego sem fazer perguntas? Esta é a história de Lucas, um jovem de 28 anos que estava completamente falido. 3 meses de aluguel atrasado, geladeira vazia, cartão estourado. Quando viu a vaga de vigilante noturno pagando o dobro do salário normal, ele não hesitou. Deveria ter hesitado. Deveria ter perguntado por que pagavam tanto. Deveria ter desconfiado quando o gerente disse que a rotatividade era problemática. Deveria ter saído correndo quando viu as marcas de unhas arranhadas na porta. Mas ele ficou 6 noites. Na 7ª noite, descobriu o que tinha no subsolo e entendeu por que ninguém completava uma semana de trabalho. Olá, sejam bem-vindos ao Ouvindo Terror. Se você gosta de histórias que vão te deixar sem dormir, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Agora, vamos à história de hoje. Meu nome é Lucas e há 3 meses eu estava completamente falido. Trabalhava como designer freelancer, mas a crise matou tudo. Quando você está com a conta no vermelho e o proprietário ameaçando despejar, você para de fazer perguntas inteligentes. Foi quando vi o anúncio. Vigilante noturno, de R$4.500, início imediato. 4.500 era mais do que o dobro do normal. Mandei currículo. 2 horas depois, meu celular tocou. A voz era de um homem mais velho, cansado. Lucas, sou o Mário, gerente da Farmalog. Pode vir para a entrevista hoje às 3 da tarde. Nem perguntou sobre experiência, referências, nada. Só pode vir hoje? Engoli a sensação estranha e aceitei. O depósito ficava na zona industrial, longe de tudo. Um bloco de concreto cinza, sem janelas, parecendo mais um bunker. Toquei o interfone. Ninguém respondeu. Quando ia desistir, a fechadura destravou sozinha com um clique elétrico. O corredor branco cheirava a desinfetante hospitalar que arde no nariz. Mário estava no escritório, uns 60 anos, grisalho, olheiras profundas, fumando dentro da sala. Senta. Você precisa de dinheiro, certo? Respondi a verdade, sim. Ele sorriu sem humor. Pelo menos é honesto. Olha, a taxa de rotatividade aqui é problemática. As pessoas não ficam. A maioria sai na primeira semana. Meu estômago apertou. Por quê? Ele deu de ombros. Alguns dizem que o prédio faz sons estranhos. Coisas de prédio velho. Me mostrou rapidamente. Sala de monitoramento com 12 câmeras, 3 rondas por noite, meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. Me deu um molho de chaves. Esta abre a sala, esta do portão. E esta? Ele segurou uma chave enferrujada. Acesse do subsolo. Não perca. Quando perguntei o que tinha lá embaixo, ele hesitou. Estoque antigo. Ninguém desce há meses. Não há nada lá que precise de vigilância. Antes de sair, ele me olhou sério. Lucas, se você ver ou ouvir algo estranho, algo que não faz sentido, não investiga. Termina seu turno. Vai embora. E volta no dia seguinte se puder. Deveria ter perguntado o que ele quis dizer com se puder. Mas só balancei a cabeça. Precisava do dinheiro. Cheguei às 21h45 do dia seguinte. O depósito parecia maior no escuro, mais ameaçador. Juliano, o vigilante do turno anterior, estava ansioso para sair. Quando me viu, algo passou pelo rosto dele. Compaixão, como se estivesse olhando para alguém condenado. Boa sorte, disse, e a forma como falou fez meu estômago gelar. Não foi casual, foi de verdade. A sala de monitoramento era minúscula. 12 monitores mostrando corredores vazios em preto e branco. Uma cadeira velha, um micro-ondas, 2 portas, uma para banheiro, outra para a sala de descanso. Mário saiu às 22h02. Ouvi a porta principal se fechando. Depois, silêncio absoluto. 7h58 sozinho. A primeira meia hora foi entediante. Apenas corredores vazios nos monitores. Tentei o celular, sem sinal. Às 22h51, ouvi o primeiro som. Um baque surdo, pesado, como se algo tivesse caído. Olhei os monitores. Nada se movia. Deve ser a estrutura, pensei.
Às 23h17, outro som. Metal raspando concreto. Mais alto, mais próximo. Veio do corredor à minha esquerda. Destranquei a porta, abri uma fresta. O corredor estava vazio, iluminado por luzes verdes de emergência. 23h43. Passos, nítidos. Alguém andando descalço em concreto. Vinham de cima, direto acima da sala. Olhei para o teto. Não havia segundo andar ali. Os passos continuaram, depois desceram, ficando mais distantes até sumirem. Meia-noite. Primeira ronda. Respirei fundo, peguei a lanterna e o relógio de ponto. O corredor estava muito mais frio que antes. Meu hálito saía em vapor. Segui a rota. Primeiro ponto, segundo, terceiro. No quarto corredor ouvi a respiração. Pesada, molhada, como alguém com pulmões cheios de água. Vinha de trás. Virei a lanterna, nada. Mas no chão tinha uma poça, pequena. Líquido escuro, viscoso. Não era água. Tinha um cheiro podre que fez meu estômago revirar. O sexto ponto ficava perto das escadas do subsolo. A porta estava fechada com cadeado. Mas nos degraus de metal vi marcas molhadas, pegadas. Subindo. Terminavam na porta do lado de dentro. Como se alguém tivesse subido e parado ali, esperando. Terminei a ronda correndo, voltei para a sala, tranquei com 3 voltas. Olhei para o monitor 11, o do subsolo. No meio do corredor tinha uma sombra, em formato de pessoa, de pé, imóvel, olhando para a câmera. 1h27. Estava exausto. Olhei para a porta da sala de descanso. 20 minutos de cochilo podiam ajudar. Abri a porta. O cheiro me atingiu. Mofo, suor velho e algo mais. Medo. Cheiro de pânico antigo impregnado. O colchão fino sobre estrado de metal. E na parte interna da porta, arranhões. Centenas deles. Marcas de unhas raspando com força suficiente para arrancar lascas de madeira. Concentradas ao redor da maçaneta. Como se alguém tivesse tentado abrir de dentro, desesperadamente. Passei os dedos sobre as marcas. Eram fundas. E embaixo de algumas, nos sulcos, tinha algo marrom escuro. Sangue seco. Quanto desespero leva para arranhar uma porta até sangrar? E por que essa sala tinha fechadura pelo lado de fora? Olhei, tinha. Esta não era a sala de descanso. Era uma cela. Um baque na sala de monitoramento. A porta entre as salas se fechou. Sozinha. Corri até ela, trancada. Minhas chaves estavam do outro lado. Comecei a bater na porta, gritar. Ninguém respondeu. Peguei o estrado de metal e arremessei contra a porta. 6 vezes até conseguir abrir um buraco e alcançar a maçaneta. Saí ofegante. Tudo parecia normal. Mas o monitor 11 mostrava algo novo. A sombra não estava mais no corredor. Estava na base das escadas. E a porta de aço estava aberta, escancarada. E subindo os degraus, deixando rastro molhado, estava uma figura. Subindo para onde eu estava. 2h menos 13. Peguei o telefone com mãos tremendo. Disquei o número de Mário. Mário, tem algo aqui. A porta do subsolo está aberta. Tem alguém subindo. Silêncio longo. Você desceu? Sua voz mudou completamente. Não mais sonolenta, mas assustada. Não. Você está na sala? Trancada? Sim. Então fica aí. Não sai. Não importa o que ouvir. Não importa o que ver. Mário, que porra está acontecendo? Você não vai acreditar se eu contar. Por isso não conto antes. Elas não vão te machucar se você ficar trancado. Só não abre a porta. Sobrevive até às 6. Amanhã, se você voltar, te conto tudo. Belás? Mas ele já tinha desligado. Olhei para os monitores. A figura no corredor B estava parada. Molhada, líquido escuro pingando, formando poça. Roupas velhas encharcadas. Cabelo longo caindo sobre o rosto. E então, muito lentamente, a cabeça começou a girar. Não o corpo, apenas a cabeça. Girando até estar virada para trás. Para a câmera, onde os olhos deveriam estar, tinha buracos vazios. A boca aberta demais, mandíbula deslocada. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Por que você está aqui? Outra. Você não deveria estar aqui. Outra. Os outros souberam sair. Joguei o celular longe. A figura nos monitores estava se aproximando. Monitor 6. Monitor 8. Monitor 2.
10 metros. 5 metros. Todos os monitores piscaram. Apagaram. Voltaram mostrando a mesma imagem. A figura muito perto da câmera, ocupando a tela inteira. E ouvi através da porta: "Por que você está aqui?" A maçaneta começou a girar. Congelei olhando a maçaneta girar. Clique. Trancada. Depois começaram as batidas. Bang, bang, bang. Não eram de mão, eram de cabeça batendo contra a porta. O cômodo inteiro tremendo. Depois pararam. Líquido escorreu por baixo da porta. A poça cresceu, cobriu o chão, subiu. 1 centímetro, 2, 3. Você está sozinho. A voz do outro lado: "Nós estamos sozinhas. Também? Deixa nós entrar." Outras vozes se juntaram. 10, 20, todas sussurrando: "Deixa nós entrar. Tão frio, tão sozinhas, tão tempo sozinhas." As batidas recomeçaram. Na porta, nas paredes, no teto. Como se houvessem múltiplas coisas batendo de todos os lados. Bang, bang, bang. As lâmpadas piscando. Os monitores chiando. A poça na altura dos meus tornozelos. E então parou. Tudo. Silêncio absoluto. A poça parou de subir. Esperei 1 minuto. 2, 3. Nada. Olhei para os monitores. Voltaram ao normal, mostrando corredores vazios. A figura tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Mas o rastro molhado nas escadas ainda estava lá, prova de que tinha sido real. 3h14. Desabei na cadeira, exausto. Fechei os olhos só 1 segundo. E foi quando senti a mão fria e molhada pousar no meu ombro. Congelei. A mão no meu ombro estava gelada, pingando. Os dedos apertavam. Finalmente. Alguém que fica. A voz sussurrou no meu ouvido. Cheiro de podridão, de água estagnada. Forcei os olhos a abrirem. Olhei para a mão. Pele pálida, inchada, enrugada. Unhas quebradas. Não se vira. Por favor. Faz tanto tempo que não tocamos. Algo vivo. Virei devagar. Elas estavam por toda a sala. 6, talvez 7. Todas mulheres. Todas encharcadas. Pele pálida, cabelos pingando. Roupas velhas de décadas atrás. A mais próxima tinha o rosto mutilado. Cortes fundos. Um olho faltando. A boca rasgada até a orelha. "Por que você ficou?" Ela perguntou. "Os outros sempre vão embora." E precisava do dinheiro. Aquela risada borbulhante. Dinheiro. Nós também precisávamos. E veja o que aconteceu. Outra se aproximou, agachou na minha frente. Rosto jovem, mas destruído. Ele disse que era reunião. Que ia pagar. Pelas mortes na explosão. Nossas mães, irmãs, filhas. Viemos. 23 de nós. Ele nos levou ao subsolo. Nos trancou. E a água veio. Água fria. Enchendo devagar. Batemos. Gritamos. Imploramos. Levou horas enquanto a água subia, até não conseguirmos mais respirar. Afogamos. Todas no escuro, no frio. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Sinto muito. Não queremos pena. Queremos justiça. Queremos que saibam o que ele fez. Quem? Amário Ferreira, o dono. Ele nos matou. E ninguém nunca soube. Por isso ele contrata. Para ver se alguém vai contar. O que vocês querem de mim? A primeira mulher colocou as mãos nos meus ombros. Conte. Conte nossa história. Faça justiça. Tem gravações, no subsolo. Fitas antigas. Ele filmou tudo. Escondidas. Encontre. Leve. Mostre. Mas tem que ser agora. Antes que amanheça. Enquanto podemos ajudar? Olhei para o relógio. 4h28. 1h32 até o amanhecer. Se eu fizer isso, vocês me deixam ir? Sim, vamos deixar. Mas tem que ser agora. Peguei as chaves. Elas me seguiram pelos corredores molhados. Podia ouvir os passos delas atrás. Ei, splash, splash, splash! Chegamos à porta do subsolo. Abri o cadeado. As escadas desciam em espiral na escuridão. 56 degraus. O subsolo era enorme. Teto baixo, pilares de concreto, prateleiras enferrujadas. O chão coberto com 5 centímetros de água parada. Ali, uma apontou. Atrás das caixas vermelhas. Parede falsa.
Afastei as caixas pesadas e molhadas. Atrás havia uma porta pequena de madeira com fechadura antiga. Bati nela com a lanterna até quebrar. Dentro, 3 caixas de papelão, velhas, mas intactas. Abri, fitas VHS, dezenas delas, etiquetadas com datas de março de 1982. Peguei as 3 caixas. Foi quando ouvi, acima, a porta principal abrindo. Passos rápidos. Ele veio. E elas sussurraram. Ele sempre sente quando alguém desce aqui. Mário? Rápido. Sobe. Sai. Antes que ele chegue. Eu comecei a subir os degraus o mais rápido possível com as caixas pesadas. 20 degraus. 40. Olhei para trás. Mário estava descendo. Mas parecia diferente. Mais alto. Sombras se movendo ao redor dele. Os olhos brilhando vermelho. Lucas! Volta aqui. As mulheres o seguraram, agarradas nele, puxando. Vai! Vai agora! Nós seguramos. Cheguei no topo, tropeçando. Corri pelos corredores. Podia ouvir gritos atrás. Dele, delas. E um rugido monstruoso que fez as paredes tremerem. Cheguei na porta principal, trancada. Mãos tremendo, achei a chave. Abri. Luz do amanhecer, 5h58. Saí correndo e não parei. Corri 10 quarteirões. Ouvi atrás, vindo do prédio, um grito de raiva que fez janelas distantes tremerem. Mas não olhei para trás. 3 dias trancado no apartamento até ter coragem. Converti as fitas para digital. Quando assisti, vomitei. Mostravam tudo. 23 mulheres sendo trancadas. A água entrando. Elas subindo nas prateleiras, nas caixas. A água alcançando. Uma por uma afogando. E Mário assistindo, filmando, esperando. Até a última parar. E depois descendo. Verificando. E sorrindo. Levei para a polícia. Investigaram. Encontraram os registros das mulheres desaparecidas em março de 1982. Todas reportadas como fugitivas. Encontraram a fábrica têxtil. Encontraram Mário como dono. Foram prendê-lo. O prédio estava vazio. Completamente vazio. Mário tinha desaparecido. Sem rastro. Mas no subsolo encontraram 23 esqueletos. Enterrados sob o concreto. Mulheres. Todas com sinais de afogamento. Todas com marcas de tortura. O caso explodiu. Mídia nacional. Justiça, finalmente, 43 anos depois. 6 meses depois, voltei. O prédio estava lacrado, mas entrei. Desci ao subsolo. Estava diferente, seco, iluminado por luzes temporárias da investigação. Fui até onde os ossos foram encontrados. Tinha 23 velas, uma para cada, e flores frescas deixadas pelas famílias. Ajoelhei. Fiquei em silêncio. Recente. Uma brisa fria impossível ali embaixo. Suave. Gentil. E ouvi, muito fraco. Obrigada. Virei? Ninguém. Apenas eu e as velas, mas senti que elas tinham ido. Finalmente. Depois de 43 anos. A história tinha sido contada. A justiça feita. Elas eram livres. Quando estava subindo, olhei para trás. Por um segundo vi 23 figuras no fundo, mas diferentes. Não molhadas, não mutiladas, transparentes, pacíficas. Uma levantou a mão em despedida, em gratidão. E desapareceram. Mas Mário nunca foi encontrado. E às vezes recebo mensagens de números inexistentes. Você não deveria ter contado. Às vezes acordo e sinto alguém observando. Do canto do quarto. Uma sombra alta com olhos vermelhos. Não trabalho mais à noite. Nunca mais. Porque aprendi que alguns empregos pagam bem por um motivo. Alguns lugares são melhores deixados vazios. Consegui quitar minhas dívidas com a recompensa. Mas pago um preço, porque ele ainda está lá fora, e não esqueceu. Mas penso nas mulheres, nas 23 que afogaram no escuro, que ficaram presas por décadas, e penso, valeu. Valeu cada pesadelo, porque elas descansaram, finalmente. Mas se você ver um anúncio para vigilante noturno, pagando muito mais que o normal, por favor, não aceite. Não importa quanto você precise. Porque alguns empregos têm um preço muito maior que o salário. E você descobre tarde demais. Quando já está trancado. Quando já viu. E nunca mais será o mesmo. E aí, o que você achou dessa história? Consegue imaginar passar por algo assim?
Você aceitaria um emprego pagando o dobro sem fazer perguntas? Se essa história te arrepiou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Nos vemos no próximo relato. E aí, o que você achou dessa história? Consegue imaginar passar por algo assim? Você aceitaria um emprego pagando o dobro sem fazer perguntas? Se essa história te arrepiou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Nos vemos no próximo relato.